Olá, amigos. Vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 12 de novembro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Aqui na parte inferior do vídeo, abaixo do vídeo você tem um botão inscreva-se. É só você clicar lá, deixar o sino das notificações devidamente ativado para se inscrever no canal e aproveitar ao máximo tudo de forma gratuita, o conteúdo de aprendizado que existe aqui dentro e toda a programação aqui do canal que você pode ver aqui do meu lado. Lembre-se também que você pode receber muito mais informações relevantes, recomendações, carteiras de ações, informações relevantes durante o pregão através do aplicativo DV Invest disponível para iOS e para Android. Parte inferior aqui do vídeo, se tiver uma imagem, inscreva-se aparecendo para você. Passando o cursor do seu mouse em cima dela, tem a opção de se inscrever no canal. Pregão de hoje eu vou falar sobre o Ibovespa, que terminou em queda mais acentuada de 2,2%. E também vou mencionar aqui os futuros, mini índice, mini dólar, começando aqui mini índice, mini dólar, e depois volto para as ações falando de PTR4, Vale 3, HPV3, TAE11, VVR3, Multi3, ITSA4, CPLE6, VEG3 e CVCB3, ativos que abordarei nesta análise de fechamento. Começando então pelo Ibovespa, queda que confirmou que eu mencionei até no Instagram, aqui no meu perfil @dvinvest. Hoje pela manhã eu mencionei que já tinha mencionado nas últimas análises que o mercado gerou um movimento de subida, que aqui da forma como subiu, por exemplo, se eu tenho um ativo que cai desse jeito, qual o único ponto que apoia arriscar alguma compra? A região de suporte. Mas dentro da minha metodologia, tendo todo esse movimento para baixo, aumenta-se a chance de ter algo mais para baixo. Ou seja, seria menos provável, em média, você ter esse tipo de movimento. Em média, se a gente pegar esse movimento aqui e pegar ele acontecendo, a força que foi aqui essa queda, ele acontecendo 10 vezes, ou seja, estourando em 3 vezes poderia acontecer isso aqui. Ou seja, menos vezes, em média vai acontecer pouquíssimas vezes, são raras as vezes que vão acontecer esse tipo de movimento. Então não gerou algumas entradas aí para mim e agora pode sim gerar entrada dessa correção que está acontecendo, que é o que eu mencionei nas análises anteriores. Foi até uma análise da terça-feira, falando sobre a questão de vários ativos não geraram entrada para mim. Eu prefiro, em vez de comprar esse rompimento, prefiro aguardar uma correção, porque o meu interesse é de ficar posicionado de 3 a 10 pregões e pegar uma boa relação de retorno. Então eu entro comprando aqui, trabalho com stop aqui embaixo no primeiro momento, para tentar pegar a continuidade do movimento de subida e ficar pelo menos 3 pregões, teria saído aqui com relação de retorno basicamente de 1 para 1, ou seja, tende a não ir tão longe. Nesse momento, me interesso mais para possibilidade de compra, ou seja, de gerar fundo ascendente em cima da região importante que eu mencionei, inclusive até hoje no radar do mercado, falando sobre essa questão importando a região importante dos 102.300 a 102.000 pontos. Nessa faixa de preço, ou até um pouquinho mais abaixo, gerando sinalização de alta nos próximos pregões, possibilidade de entrada. De imediato já vejo entrada? Não. Teria que ter mais um pregão e na semana que vem gerar alguma sinalização de alta pelo gráfico diário em cima aqui do Ibovespa. Dá para antecipar? Até daria, pelo gráfico 60 minutos, tentar pegar aqui alguma sinalização de fundo no G60, nessa região de suporte que se encontra agora o Ibovespa. Seguindo para os futuros, lembre-se, se essa análise for útil para você em termos de aprendizado, em termos de leitura do mercado, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço demais. Mini índice, então, nesse momento, perdeu, nesse momento que eu digo assim, no pregão de hoje, perdeu o mínimo pregão anterior, igual o Bovespa, testando suporte anterior, topo anterior, está dentro do movimento de baixo que pode se estender ainda mais para fechar esse gap. Então, abaixo do suporte que existe aqui na faixa 102.375, existe um suporte lá mais para dentro do 101.035. Gráfico 60 minutos, movimento muito forte para baixo. Saiu daquela indefinição que eu até comentei hoje no giro dos futuros da manhã, se para qualquer que seja o lado, saiu, foca em buscar a operação a favor desse movimento. Aqui nesse caso, topo descendente, um gráfico de 5, de 10 minutos, tentando pegar alguns pedaços desse movimento de queda do mini índice. Foi uma saída forte, relevante, direcional. Pode ganhar força aqui para cima? Pode. Até terminou o pregão gerando um sinal de fundo ascendente. Abriu caindo, fica mais para se buscar a operação de venda. De que forma? Se passar a trabalhar com o topo descendente abaixo, pelo menos dessa região aqui da média móvel exponencial de 3 períodos, nessa faixa dos 102.543, que aqui gerou até um pivôzinho de alta no gráfico de 10 minutos. Abriu subindo, ficaria de olho em compra de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos acima da média móvel de 13 períodos. Voltaria a pensar em venda, se abrir subindo, depois que gerar algum topo descendente, por exemplo, no gráfico de 30 ou de
60 minutos, testando ali um nível de resistência, média móvel, esse fundo aqui, esses dois fundos anteriores, um primeiro ali na casa do 103,250 e outra região que fica até mais próximo do 103,500 ali da média, fica aqui na faixa 103,570. Então a região de fundo anterior que seria outro nível de resistência além desse primeiro nível aqui. Bateu aqui, gerou topo descendente no G60 ou G30, volta a ficar bem interessante para venda de day trade através de topo descendente no G5 ou no gráfico de 10 minutos. No dólar, lembrando que todos os dias dentro aqui do aplicativo DV Invest, aqui dentro, tanto para iOS quanto para Android, você pode também acessar pelo seu navegador. O link para você ir no aplicativo, você pode pesquisar na loja da Apple ou do Google, ou também aqui na parte de baixo do vídeo, vai ter na descrição do vídeo, vai ter o link direto também para o aplicativo. No dólar, dia de reversão de uma sinalização para baixo, volta forte para cima e vai aumentando a chance de testar esse nível aqui, ó, de caminhar para essa região de antigo suporte que pode funcionar como resistência. Onde é que está essa região? Primeiramente ali em torno de um 5.509 e depois na faixa 5.542. Essa região que passa aqui por essa região de fundo e esse outro nível aqui, que também é outro nível mais testado de preço. Então são os 5.509, 5.542, tem até um gapzinho de baixo aqui, gap de corpo, que na faixa ali dos 5.529,5. São pontos de resistência importantes que eu vejo para o dólar. Bateu aqui nesse patamar, girou topo descendente, volta a ficar muito mais interessante para as operações de venda, olhando em gráficos intraday. Nesse momento, com essa reversão, se olharmos para o G60, a tendência é de alta, topos e fundos ascendentes. Gerou, assim como o Ibov, só que o contrário do Ibov, não, do mini índice, lá no mini índice gerou um fundo, aqui gerou um topo. Lá no mini índice gerou um fundo. Então, se abrir caindo aqui, fica mais para se buscar a operação de venda de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, ficar atento na região de suporte dos 5.435,5. Essa região aqui que passa ali por alguns topos anteriores, que pode parar de cair e voltar a subir. Abriu subindo, volta a ficar interessante para compra através de fundo ascendente aí para cima da média móvel de 13 períodos. Alternativa de entrada no gráfico de 5 ou de 10 minutos. 5 minutos seria, vem aqui para cima dessa região de 469, 470, fundo ascendente. Abertura de operação na ponta compradora de day trade no mini dólar. E para buscar aí a operação de venda se abrir caindo, topo descendente no gráfico de 10 minutos, ou seja, abriu caindo, gerou topo descendente abaixo ali da média, foco em venda. Caiu mais forte, passou a gerar topo descendente abaixo dos 440, também possibilidade de venda de day trade. Giro dos futuros, todos os dias a partir ali entre 9 e 10 horas tem um giro dos futuros e também no início da tarde, geralmente entre 13 e 14 horas também você tem um giro dos futuros dentro aqui do aplicativo, que eu falo do mini índice, do mini dólar, possibilidade de entrada para o pregão. PETR4 no dia de hoje, queda forte de 4,24%, gerou a perda da mínima pequeno anterior, já veio para baixo ali de um primeiro nível de suporte, que não era algo tão relevante, 22,15, me chama mais atenção que eu venho falando nas últimas análises, a região dos 21,65 até os 21,14. Dalton, já seria uma compra aqui para você? Não seria ainda uma compra para mim. Teria que acontecer uma correção um pouco maior no preço ou no tempo. Deixa eu pegar até aqui o Fibonacci em cima desse último movimentozinho aqui de subida. Um belo movimento de subida, né? Tem 38,2%, 21,82%, mas para eu entrar comprando aqui não seria a minha entrada. Agora, se vier mais para dentro dos 21,36, 21,65, 21,14, esse topo anterior, aqui mais dentro dos 21,36 a 21,14 é mais que me chamaria atenção para abrir compra no decorrer da próxima semana. Então, nessa semana, por mais que o próximo pregão seja de alta, eu ainda não visualizo uma entrada atendendo aos meus critérios de compra, meu perfil. Vale 3, queda hoje de 1,46%, volta para baixo daquela região que conseguiu fechar acima ontem, 63,45, segue aqui para baixo. Para gerar compra para mid swing trade, precisa gerar ali um fundo em cima dessa região da média. Enquanto isso não acontecer, não vejo compra de imediato no papel. Rap Vida, HPV3, recomendação de compra no pregão de hoje na superação da máxima. Desculpa. Na superação da máxima do pregão anterior.
dentro do que já tinha sido mencionado, inclusive, na última videoanálise, né? Bateu em cima do nível de suporte, bateu em cima da média, gerou uma correção, que é o que que eu venho falando nas últimas análises, no sentido de vou aguardar uma correção, dependendo da correção, aí vou buscar a entrada. Se vai dar certo ou não, só o mercado vai nos dizer mais à frente. Mas, enfim, está limitado aqui a questão de se já der errado, stop basicamente abaixo da mínima do pregão de hoje. Colocando então aqui na tela os dados dessa compra da HPV3, a recomendação aconteceu aqui, aqui dentro do aplicativo DV Invest, lá dentro do canal DV Fique de Olho, que é o mesmo canal que é recomendado lá, também é disponibilizado o giro dos futuros e o giro de abertura, que é para as ações ali principais, com foco um pouco maior de day trade. 69,17, ponto de entrada, terminou fechando 69,85. R$ 67,15 é um ponto de stop, um pouco abaixo aí da mínima do pregão de ontem, que foi de 67,21. Objetivo por volta dos 73,21, risco de 2,92% e alocando 11% capital total nessa operação de swing trade. Primeiro desafio dessa ação lá na faixa 71,50, que é uma região aqui mais testada, né? Pelo menos por esses 3 pregões. Esse aqui chegou a fazer ali uma máxima próxima desse valor, esse aqui também chegou a bater nesse patamar, e esse aqui foi lá em cima, mas não conseguiu fechar acima. Então, o primeiro nível de desafio desse papel é isso. E stop, como eu já disse ali, R$ 67,15. Falando agora de TAE11, que foi a escolha aqui do papel para ser comentado hoje na análise de fechamento do pregão. Essa escolha aqui é colocada diariamente no meus stories do Instagram, @devinvest. Então, se você tiver aí com seu celular próximo dele, abre aí seu Instagram, acessa lá @devinvest. Você tem um complemento ali, você pode inclusive até pedir um outro ativo ou atender, logicamente. São muitos pedidos, eu não consigo atender todos, mas sempre que possível procuro agregar mais valor ali ainda, além aqui do YouTube, também lá dentro do Instagram. Então lá você inclusive consegue escolher aí algumas ações para o fechamento do pregão ou uma análise especial que é colocada lá em votação. No caso de Taesa, ela abriu hoje em gap fortíssimo de alta de 3,1% que terminou o pregão, mas chegou a bater em alta aí de 6%, só que ela já tinha subido bastante, então tenderia a não ir tão longe o movimento, em média. No gráfico, na questão do indicador que eu tenho, que eu criei dentro do Profit Chart, de afastamento do preço para a média, ela chegou a bater hoje aqui na faixa de uns 3 ou mais de afastamento. 3 ou mais o quê? 3 vezes mais do que a volatilidade média do papel. Quando estava lá em cima, quem assistiu o radar do mercado de hoje viu eu comentando sobre isso. E quando isso geralmente acontece, ou seja, quando você tem um afastamento muito grande, o afastamento que estava hoje no início do pregão só tinha acontecido uma vez na história da Taesa, um afastamento tão grande do preço para a média móvel de 13 períodos. Só uma única vez que ficou tão afastado o preço para a média. Que foi lá em 2000, aqui ó, pronto, achei aqui, em 2016. Essa pancada para cima. O que aconteceu na sequência? Houve um movimento para baixo, quando ficou tão afastado. Hoje, isso aqui estava aqui assim, ó. Quando o preço estava com afastamento, o preço estava lá em cima, um afastamento grande para a média móvel de 13 períodos. Mais do que 3 vezes a volatilidade média do papel dos últimos 10 pregões. Então, quando você tem esses movimentos mais... Isso aqui significa dizer ou está sobrecomprado ou está sobrevendido. Nesse caso aqui, ó, quando aconteceu, pelo menos a última vez que se afastou aqui, primeiro esse ponto aqui gerou uma pequena lateralização e subiu mais. Aqui, mesma forma, chegou lá em cima, gerou uma pequena lateralização, subiu um pouco mais, mas depois voltou à média. É o que pode, ou seja, o que a gente tem dessa informação é que quando isso acontece, a relação risco-retorno para entrar comprando aqui e aguardar que suba muito mais é muito mais baixa. E o stop fica mal posicionado, fácil de ser acionado numa possível correção normal do preço. Nesse caso dessa ação, apesar de toda a tendência de alta, de rompimento da máxima histórica, vou jogar aqui no gráfico anual, deixa eu voltar aqui essa questão do ajuste, superação da máxima histórica mensal, superação da máxima histórica, pivôzão de alta no gráfico mensal, mês muito forte para cima, ótimo, mas para abrir uma operação de swing trade, eu vou aguardar algum processo de correção do preço para avaliar essa correção e buscar alguma entrada de compra de fundo ascendente. Para quem está comprado, abre a alternativa de se trabalhar com stop abaixo da mínima do pregão de hoje em R$ 17,15.
R$1,49. Via Varejo, estão lembrando que é um papel que está totalmente em tendência de alta. Gráfico semanal, médio, curto a médio prazo, curtíssimo a curto prazo, gráfico diário, médio para longo prazo, gráfico mensal, tudo alinhado para cima. Tá? É máximo histórico. Ativo bem configurado para planejar a operação de compra, mas para abrir compra agora de swing trade não se encaixa para mim. Via Varejo, VVR3, como eu já disse até nas últimas análises, beleza, superou a máxima pregão anterior, sinal de fundo. Fundo dentro de um cenário de indefinição, ele tem menos relevância. Tanto o topo descendente como o fundo ascendente, igual esse candle aqui, tem menos relevância, mas enfim, fica aí uma sinalização mais de perda de força. Depois de um grande candle de alto, você vem ou toma aqui, perde essa mínima ainda, você cria uma expectativa de poder voltar aqui para a região dos 17, próximo dos R$17. E significa dizer então que vai voltar lá? Não, significa dizer só para mim que eu não entro fazendo nada aqui nesse papel. No máximo, a operação de day trade, que aí é comentada todos os dias ali no giro de abertura. VVR3 sempre está nessa lista de que eu falo. PETR4, Vale 3, BBDC4, YouTube 4, VVR3, B3SA3 nesta semana. Então temos aqui essa pancada para baixo. Se estava comprado, de alguma forma era um ponto de stop para a operação de swing trade. Para me interessar um pouco mais para compra, acima eu já comentei isso aqui, ela está indefinida no médio prazo, gráfico semanal, e também no curto prazo em tendência indefinida. De curto a médio prazo a tendência está indefinida. Me interessa mais para compra acima dos R$20 a R$20,30. Fico mais interessado. Dá para avaliar a compra acima dessa região aqui, ó, que ela tem um nível de suporte, que aqui virou uma zona de resistência, aqui de novo resistência. Região ali em torno dos R$19,20. Acima desse patamar dá até para pensar em algum tipo de compra, mas agora eu não visualizo compra. Se fosse para arriscar a compra aqui sendo mais agressivo, nesse nível de suporte dos R$17 até um patamar ali na casa dos R$16,90. Próxima ação aqui falar a Multi3, que está fazendo o processo de correção. A Multi3 está corrigindo aqui essa pancada para cima. Eu cheguei até a falar nesse papel nessa semana. Já tem 3 candles. Entro comprando aqui na superação de máximo? Ainda não, porque fica muito em cima do topo. Mas perdeu essa região. Qual o próximo nível de suporte? Esse aqui. Região ali que vai de 22,27 a 21,97. Chegou aqui nessa faixa de preço, ou veio um pouquinho até mais para baixo para fechar o gap, gerou um sinal de alta no decorrer da próxima semana, beleza, me interessa para compra em Multi3. Nesse momento, só aguardando uma correção um pouquinho ainda maior no preço ou no tempo. Pode ser que ela não aconteça, já comece a subir. Mas para eu entrar comprando seria isso meu maior interesse em cima desse papel. Indo agora aqui para ITSA4, Itaúsa também dando sinal de correção. Perdeu a mínima do pregão anterior, mas nem fechou abaixo. Segue aí mais alinhada para cima. Tendência de alta de curto prazo. Meu interesse maior é olhar para níveis um pouquinho mais abaixo do suporte. Tem aqui um nível que ela está testando, mas me interessa um pouquinho mais para baixo aqui para avaliar alguma compra desse papel através de algum fundo ascendente pelo gráfico diário. Ainda não estaria maduro o suficiente para já abrir uma compra com boa relação risco-retorno nessa ação. Lembrando que ela está dentro de uma zona de resistência lá do gráfico semanal na faixa dos 10,65, em torno de 10,65 primeiro nível, o ponto mais alto de resistência tem um intermediário aqui na faixa de 10,88, 10,65 a 10,88 e depois o mais acima 11,14. Quanto mais se afastar dessa faixa de preço que eu acabei de citar ali de zona de resistência, mais interessante seria para a compra, para botar o stop mais curto e ter espaço para subida. CPLE6. Nessa questão de aguardar alguma correção, olha só a CPLE6. Ela veio para cima de toda uma lateralização, beleza, excelente. Dá para ver aqui pelo gráfico diário, que o que eu mostrei ali do lado é o gráfico semanal. Ela volta para cima, rompe todos os topos. Desculpa, eu entro comprando isso aqui, essa superação de máxima? Não me interessa muito, já comentei isso aqui, até estava passando em BBDC4 nessa semana que eu falei sobre isso. Não significa dizer que vai dar errado, significa dizer apenas que eu entrar comprando aqui depois dessas pancadas aqui para cima, a minha relação risco-retorno é ruim e é mais fácil de acionar o stop, é uma operação mais desconfortável em termos de relação risco-retorno e até mesmo de condução da operação.
Então, nesse caso, eu costumo aguardar alguma movimentação ou lateral do preço ou movimento de baixa para planejar essa compra. Mas quando aí você pega um movimento que aí vem no pregão passado, volta forte aqui para baixo da região que deveria ter se sustentado acima, volta para dentro de todo um processo aqui de congestão. Gerou sinal de alta amanhã, superando essa máxima que seria compra, já não gosto tanto dessa entrada. Primeiro porque o tamanho do candle aqui seria o tamanho do stop, esse aqui. Se eu projeto esse aqui para cima, eu tenho basicamente uma relação risco-retorno de 1:1 aqui para essa região de topo. Então, não seria entrada, já descaracterizou, pelo menos para mim, de imediato uma compra em CPL6. Mais uma vez, ela não significa dizer que vai dar errado essa entrada, que ela não vai acionar a entrada, apenas que para mim descaracterizou. E é por isso que eu aguardo uma correção, para avaliar como é que estão aí os compradores e os vendedores, ou seja, como é que está a força dos vendedores no ativo. E nesse momento apresentou uma força um pouco maior, deixando a tendência um pouco mais para indefinida, entrando na zona de indefinição de novo. VEG3 veio aqui na semana passada basicamente, rompeu ali para cima, volta aqui para baixo, gera um fundinho ascendente ali brigando com a média móvel de 13 períodos. É uma das alternativas de entrada de compra de fundo ascendente com stop aqui. Para quem entrou comprando, stop eu colocaria aqui abaixo dessa mínima de R$ 78,54. Vai ter resistência intermediária por volta dos 83,55 e depois mais na região dos 85,75. Pelo gráfico 60 minutos, se conseguir gerar isso aqui, ó, seria um pivô de alto, algo que aumenta um pouco mais a chance de subida. Quando eu olho para esse movimento aqui e vejo o tanto que levou de tempo para chegar a esse nível até aqui, que não devolveu tudo, que caiu aqui, vejo que esse movimento não está tão forte assim não. Bateu aqui no patamar, se fosse para arriscar um pouco mais, compra aqui com stop abaixo dessa mínima pelo gráfico 60 minutos, tentando pegar a continuidade do movimento de subida. A outra forma seria um pivô de alta no G60, para tentar também pegar a continuidade do movimento de subida e colocar o stop abaixo da mínima do pivô de alta que ela venha gerar no pregão. No próximo pregão. Então são algumas possibilidades de entrada nessa ação. Não me agrada tanto primeiro quando eu olho para o semanal, para mim está dentro de uma correção mais no tempo, que pode demorar um pouco mais, considerando ali um movimento de subida. E segundo, esses dois candles fortes de baixo, que é basicamente você está dentro de um terreno dos vendedores. E aí quando eu falo terreno dos vendedores, é o que eu acabei de mostrar no G60. Você tem dois pregões tentando subir e não conseguiu devolver o que foi apenas um de queda. Então não está tão forte assim para subir nesse primeiro momento a ação. Mas quem está comprado, stop aqui. Quem quiser arriscar uma compra um pouco mais lá pelo G60 com stop curto também tem essa possibilidade. E CVCB3, que no dia de hoje apresentou aqui uma queda de 2,94%. Subiu, não rompeu nenhum topo anterior, mas rompeu aqui essa zona de resistência, só que já volta para baixo. Volta a fechar abaixo, inclusive, da média, próximo do suporte do gap. R$ 13,57. Quais são as alternativas de entrada? De fundo ascendente. Precisa gerar o fundo ascendente. Primeiro ponto, gerar fundo ascendente seria aqui, superar essa máxima. Chegar a abrir o próximo pregão, superar essa máxima para tentar uma compra com expectativa que venha testar essa região aqui. Ó. De vários testes que chegou aqui a se aproximar e já começou a cair. Outra forma, vem e já bate aqui de novo nesse patamar, termina fechando ali para cima da média e no pregão de segunda-feira supera essa máxima para abrir uma compra na CVCB3 de fundo ascendente. Então são algumas possibilidades aqui de entrada para esse papel nos próximos pregões. Então a gente ficar atento aí nos próximos pregões para CVCB3. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.